Olá, amigos. Há qualquer coisa de profundamente errado a acontecer no nosso tempo. E hoje não vos quero falar de guerra, mas quero falar-vos de algo mais profundo. Porque nunca se falou tanto de igualdade entre géneros. E, no entanto, o que é que nós assistimos? Notamos cada vez mais que os rapazes estão a tratar as raparigas com mais agressividade, desprezo, ironia, humilhação e até violência. E isto devia nos inquietar profundamente, porque não estamos a falar apenas de maus comportamentos aleatórios. Não. Estamos a falar de uma geração que está a crescer com a alma ferida. Rapazes a confundir força com dureza, a confundir masculinidade com domínio e a confundir liberdade com falta de respeito. Vários são os estudos que vêm confirmando isto. E o mais assustador é que isto está a acontecer numa época em que, supostamente, já deveríamos estar mais evoluídos. Até pelo papel que as mulheres, graças a Deus, têm vindo a ocupar cada vez mais nos diferentes setores da vida económica, social, política, etc. Então, queridos amigos, como é que retornamos a isto e estamos a chegar a este ponto? Esta reflexão impõe-se fazer. Esta mudança começa com coisas pequenas. Começa com aquela piada, naquela frase dita entre grupos de amigos, naquela provocação constante, naquela forma de falar das raparigas como se fossem objeto, troféu, ameaça ou apenas meramente distração biológica. Começa em casa, começa na escola, começa nos grupos e começa também nas redes sociais. Começa nos vídeos curtos que ensinam rapazes inseguros a parecerem poderosos, quando na verdade os estão a treinar para a insensibilidade. Queridos amigos, hoje muitos jovens, sem nos darmos conta, estão a ser educados por algoritmos. E os algoritmos não educam para a verdade. Os algoritmos educam para o choque, para a divisão, para a caricatura e para a reação. E no meio deste ruído, todo o outro deixa de ser um ser humano, uma alma, e passa a ser um alvo. Transforma-se num alvo a abater. Isto impõe-se que nós refletimos e sejamos capazes de fazer uma crítica social contemporânea. Nas cidades, isto vê-se de forma brutal. Na pressa, na frieza, na linguagem agressiva, na sexualização precoce, na cultura da performance, na necessidade constante de parecer forte, dominante, inabalável. O que é que estamos a assistir? Estamos a assistir que muitos rapazes hoje não aprenderam a ser homens, nem querem aprender a ser homens, nem sabem como. Aprenderam apenas a parecer duros. Queridos amigos, isto é uma tragédia. E é uma tragédia porque um homem verdadeiramente forte não precisa de rebaixar uma mulher para se sentir homem. Não precisa de a interromper, não precisa de a ridicularizar, de a controlar ou de a intimidar.
não precisa de transformar o respeito numa fraqueza. Queridos amigos, o que estamos a ver é uma masculinidade completamente desorientada, ferida, defensiva, reativa, sem eixo espiritual, sem uma educação moral profunda. Queridos amigos, e depois admiramos-nos que cresça a agressividade. As raparigas também são sujeitas ao mesmo tipo de influências, porém a atitude masculina, por via de uma suposta força, é mais incisiva. Quero-vos falar agora de uma transformação radical, uma visão espiritual. E aqui, queridos amigos, os ensinamentos Baha'is entram com uma clareza absolutamente extraordinária, que nos podem ajudar como educadores a reorientar. A visão Bahá'í coloca os homens em pé de igualdade com as mulheres. Não se transforma a sociedade com uma guerra de sexos e não se deve alimentar ressentimentos ou viver de slogans para criar uma sociedade equilibrada. Não. A visão Bahá'í leva-nos para além disso. Ela diz-nos que a humanidade tem duas asas. A asa masculina e a asa feminina. E enquanto uma dessas asas estiver diminuída, ferida, travada ou humilhada, a humanidade não consegue voar. Queridos amigos, esta é uma imagem poderosíssima, não acham? Então, esta suposta reativar desta guerra de sexos não é uma questão de simpatia social, não é uma moda ideológica e não é um detalhe cultural. É uma verdade espiritual. Os homens e as mulheres são iguais aos olhos de Deus, aos olhos da criação, aos olhos da natureza, aos olhos de toda esta beleza maravilhosa que criou a raça humana. E esta visão muda tudo. Então é necessário analisar, refletir e encontrar respostas a esta fratura ideológica. Mas há mais. Hoje, grande parte desta conversa foi capturada e está capturada por trincheiras ideológicas. De um lado, slogans. Do outro, reação. De um lado, radicalismos. Do outro, ressentimento. E no meio disto tudo, a verdade humana vai-se perdendo. E estas manifestações comportamentais que estão a agravar esta situação vão se tornando cada vez mais recorrentes e mais práticas. Em vez de procurarmos sabedoria, procuramos vencer discussões. Em vez de procurarmos compreender a natureza humana, procuramos impor narrativas. E assim, muitos jovens crescem confusos. Uns sentem que têm de atacar para não desaparecer. Outros sentem que têm de endurecer para não serem anulados. E muitos deixam de saber relacionar-se. Saber relacionar-se com respeito, em harmonia e com maturidade. Queridos amigos, os ensinamentos Baha'is ajudam-nos precisamente aqui. A sair do ruído, a sair desta guerra cultural, a sair do medo e a regressar à realidade espiritual do ser humano. Queridos amigos, a igualdade não significa apagar a diferença. A igualdade não significa confusão, não significa rivalidade. A igualdade significa, sim, dignidade por igual.
valor igual, direito igual à participação plena e responsabilidade igual na construção do mundo. Há também um papel da mulher na pacificação de tudo isto. E há um ponto essencial que quase ninguém tem coragem de dizer com seriedade. Tentarei dizê-lo. Queridos amigos, a humanidade precisa urgentemente da presença plena das mulheres em todos os espaços da vida. Na política, na cultura, na educação, na vida social, na construção do pensamento, na liderança moral e na organização da sociedade. E a mulher deixar de se ver também como um objeto sexual. Porquê? Porque, de um modo geral, quando a voz feminina é dignamente incluída, o ambiente humano tende a ganhar equilíbrio. Não estou a dizer que as mulheres são perfeitas, longe disso. E há, nesta nova forma de vivermos, também alguns pontos que as mulheres precisam e as raparigas precisam de reaprender e aprender. Nem que os homens são incapazes de construir a paz. O que eu estou a dizer é que uma civilização construída quase exclusivamente sobre a competição, o confronto, o poder bruto, a vaidade e domínio, inevitavelmente torna-se desequilibrada. E foi isso que aconteceu durante séculos e está-se a acentuar agora com esta vida presente. A presença mais plena das mulheres traz muitas vezes uma nova gramática moral. É capaz de trazer mais escuta, mais contenção, mais cuidado, mais visão relacional, mais predisposição para preservar a vida, em vez de glorificar o confronto. E o mundo está a precisar desesperadamente disso. Infelizmente, este mundo confrontacional já ultrapassou os limites do relacionamento. Já entrou no domínio da guerra. Então, há necessidade de fazer um chamado moral aos homens e aos jovens. Mas atenção que isto não é uma acusação aos jovens nem aos homens. É um apelo a todos os rapazes e a todos os homens. Um apelo aos rapazes, um apelo aos pais, porque esses são os verdadeiros educadores, ou os principais. Um apelo aos outros educadores e um apelo também a cada um de nós homens, à nossa consciência masculina. Porque, queridos amigos, ser homem não é dominar pela força. Ser homem não é esmagar pela força. Ser homem não é impor pela força, criando medo. Ser homem não é fazer de uma mulher ou da mulher um espelho da sua insegurança. Que forma mais vil de ser fraco, não acham? Ser homens tem um outro sentido mais nobre. Ser homem é outra coisa. Ser homem é ter autocontrole. Ser homem é ter caráter. É saber servir sem se sentir diminuído. É saber respeitar sem se sentir fraco. É saber amar sem querer possuir. É saber ouvir sem perder a dignidade. É saber proteger sem controlar. É saber estar ao lado e não por cima. Queridos amigos, isso sim, isso é força. Força verdadeira e força
real e força que transforma o mundo num mundo melhor, nas relações entre os homens e as mulheres e entre os homens entre si. E talvez seja esse um dos maiores problemas que estamos a viver no nosso tempo, que também está a construir este tempo. Queridos amigos, há muitos rapazes já a aprenderem gestos de poder, mas muito pouco já a aprender grandeza da alma e como desenvolvê-la. Há muitos a aprender a responder, mas poucos a aprender a escutar. Nós somos o produto da nossa educação. Queridos amigos, há muitos jovens ainda a aprender a impressionar, porque este é o mundo da imagética, mas poucos a aprender o verdadeiro significado da honra e de honrar a sua vida. E uma sociedade que os homens deixam de honrar as mulheres é uma sociedade que começa a degradar-se e a apodrecer por dentro. Porque quando o respeito desaparece entre homem e mulher, desaparece também a base de confiança da família, da educação, da paz e da própria civilização. Queridos educadores, esta é uma realidade que precisamos de enfrentar para poder ajudar a transformar e ganhar uma nova esperança. Por isso, a resposta não está em mais guerra entre sexos. Não está em mais ódio. Não está em mais caricaturas ideológicas. Não está em transformar homens e mulheres em inimigos. Isto é um retrocesso. Queridos amigos, a resposta está numa nova educação do coração, numa nova visão da humanidade, numa nova cultura de respeito, numa nova masculinidade com espírito, numa nova parceria entre homem e mulher. Queridos amigos, os ensinamentos bahá'ís lembram-nos algo decisivo. Lembram-nos que a igualdade entre homens e mulheres não é apenas uma questão social. É uma condição de paz. É uma condição da maturidade da humanidade. É uma condição do futuro. Queridos amigos, daí ter trazido este tópico para vocês. Queridos amigos, e isto porque a humanidade não foi feita para andar coxa. A humanidade foi feita para voar com as duas asas do homem e da mulher. E só voará quando as duas asas estiverem igualmente fortes. Precisamos de fazer perguntas e tentar respondê-las para encontrar as respostas. E talvez a pergunta que eu quero deixar aqui hoje não seja quem tem razão nesta guerra entre os homens e as mulheres. Não, queridos amigos, mas sim uma pergunta muito mais elevada. A pergunta será: que tipo de humanidade estamos nós a formar? Que tipo de humanidade nós queremos que os nossos filhos vivam? Se os nossos rapazes estão a aprender a ferir, em vez de aprender a honrar. Sim, queridos amigos, isto está no cerne da convulsão social que continuamos a viver. Queridos amigos, uma civilização que ensina os rapazes a dominar as raparigas está a preparar-se para a violência. Uma civilização que ensina homens e mulheres a honrarem-se mutuamente está a preparar-se e a construir um processo social
em direção à paz. Queridos amigos, pais, educadores, jovens, rapazes e raparigas, reflitam sobre aquilo que se está a passar, porque se queremos construir uma nova sociedade, precisamos de fundamentar os nossos pensamentos naquilo que é o certo, naquilo que nos faz enobrecer e engrandecer. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo, partilhem. Sei que é um tema controverso, mas é um tema absolutamente necessário que cada um de nós reflita sobre o que está a acontecer. Queridos amigos, desejo-vos um excelente domingo. Despeço-me com amizade. Um abraço e até ao próximo vídeo.